Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias. Agora, carta de Tiago à igreja, capítulo de número 4. Abram comigo suas Bíblias, leremos verso de número 13 em diante. Tiago, capítulo de número 4, verso 13 em diante. Tiago, capítulo de número 4, do verso 13 até o final deste capítulo. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem comigo em suas Bíblias e também mantenham elas abertas enquanto juntos estudamos esse texto da palavra do Senhor. Diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar? Coloque a sua vida na presença do Senhor e que a palavra do Senhor, lida e agora tendo a oportunidade de meditar nela, também possa fazer assim morada em nossos corações. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, cremos que ao abrir as Sagradas Escrituras, ao ler as palavras que o Senhor inspirou a homens para que registrassem como palavra do Senhor, já estamos ouvindo a Tua voz, ó Pai. Para nós um privilégio, para nós, ó Deus, um gozo por saber que o Senhor continua falando conosco, falando através das Sagradas Escrituras, falando pessoalmente em nossos corações, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus Emanuel. Nós agradecemos porque nessa noite temos a oportunidade de servir ao Senhor com o nosso culto de gratidão, de louvor ao Senhor. E mais do que isso, ainda somos servidos com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, suplicamos que Teu Espírito Santo fale em cada coração, nos ensinando, nos exortando, nos aperfeiçoando no caminho do Senhor. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Ano passou, 2021, estamos aí iniciando um novo ciclo. É interessante, não é, queridos? Porque nós trabalhamos de uma certa maneira dessa forma. Somos e organizamos as nossas vidas através de ciclos produtivos, de idade e assim por diante. E por isso é muito comum na nossa sociedade, quando nós estamos encerrando um ano, iniciando o outro, começarmos a desenvolver o nosso planejamento. A bem verdade, isso tem que ter sido feito já no ano anterior, né? E agora nós começarmos a implementar essas coisas em nossas vidas. Planejamos para que venhamos a executar no ano seguinte. E isso é algo que faz parte da caminhada de todos nós. Passamos por isso desde o nosso trabalho até mesmo os nossos planejamentos individuais, os nossos projetos de vida. Deixe-me contar uma historinha aí de alguns anos atrás, quando eu estava ali concluindo o meu terceiro ano e me preparando para o vestibular. Tinha meus 17 para 18 anos. E me lembro bem, é aquela idade que a gente escolhe, não é? O curso que nós almejamos para a carreira profissional e também que almejamos desenvolver ao longo da nossa caminhada. E eu era um aluno, até de uma certa medida, bem estudioso, dedicado com a escola, não era alguém desordeiro, né? Dentro de casa, as boas notas
me acompanharam ao longo da vida estudantil. De maneira que, quando eu escolhi meu curso na área de engenharia, imaginava eu que, com um pouquinho de dedicação e esforço, certamente eu passaria no vestibular. E assim eu fiz. Terceiro ano, além do curso regular, eu também complementei o estudo com um cursinho. Era algo muito comum no meu tempo. Não tinha o Enem, só tinha o vestibular. Então, a gente se esforçava para passar no vestibular. No meu caso, tinha que ser no federal, porque na particular não tinha possibilidades e não tinha essa extensão de bolsas e auxílios que nós vemos no tempo presente. De forma que eu gastei um tempo, estudei, me dediquei, e já durante esse processo mesmo, eu já fiz o meu próprio planejamento, que incluía passar no vestibular, fazer a minha vida acadêmica, preparar o meu futuro e assim por diante. Não havia falhas no processo e na minha mente não havia possibilidade de erro, porque eu estava dedicado. Mas essa foi a minha primeira experiência, já um pouco mais maduro, de frustração comigo mesmo e de compreensão que nem sempre os projetos que nós fazemos são os projetos que, de fato, Deus estabelece ou desenha para a nossa vida. Eu lembro que eu fiz a melhor prova que até hoje eu já sentei para fazer em qualquer área, tanto de concurso público como de vestibular. Eu sentei e fiz a prova numa calma muito grande. Sabia as respostas, fui muito bem, mas o resultado foi um fracasso. Eu não passei, E isso me deixou muito frustrado comigo mesmo. Mas foi interessante que, durante o processo, eu fiz um outro vestibular antes desse, na Escola Técnica de Formação aqui, Instituto Técnico Federal hoje, mas naquela época Escola Técnica Federal, e eu fiz para me preparar para o vestibular. Entender o ambiente, compreender como era a situação, e foi nessa prova que eu passei, foi esse curso que eu fiz, e é nessa área que eu dedico minha vida profissional fora da igreja até hoje. E depois de algum tempo de frustração e de podendo compreender melhor a resposta do Senhor, hoje, olhando para trás, eu reconheço que, por vezes, queridos, nós planejamos muitas coisas na nossa vida pessoal, no nosso objetivo de vida, mas nem sempre nós submetemos os nossos planejamentos diante do Senhor. Talvez essa seja a minha história, mas você também possa ter muitas como essa na sua vida pessoal e em tantas outras áreas. Por isso mesmo, eu olhando para esse texto, início de ano inclusive, eu gostaria de falar um pouco dos irmãos sobre como Deus de fato desenha essa área tão importante na nossa vida, que tem a ver não somente com o planejamento daquilo que você almeja para a sua vida, mas de qual é a base de todo o nosso planejamento. O meu objetivo aqui hoje, e também o objetivo da palavra do Senhor que lemos aqui, não é de estabelecer técnicas, metodologias ou formas de nós fazermos um bom planejamento que dê certo, mas de conhecermos qual é a base do planejamento de todo cristão que almeja que o seu projeto possa ir adiante, porque ele é abençoado e direcionado pelo Senhor. Esse é o meu tema. Nessa noite eu quero pensar um pouquinho sobre isso, juntamente com os irmãos, olhando para esse texto da palavra do Senhor. Eu gosto do livro de Tiago, assim como também gosto do livro de Provérbios, quando vamos pensar de coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia, especialmente porque nesses livros nós encontramos uma aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana nossa. Se você olha para os textos como no Antigo Testamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, você vai ver ali a lei moral do Senhor sendo trazida ao seu povo. Mas quando você olha para textos como Provérbios, como Tiago, você vai ver não somente essa lei moral sendo explicada, mas sendo vivenciada. Por isso, quando você começa a ler lá em Tiago, capítulo 1, Tiago vai ensinando à igreja que não bastava que eles compreendessem o amor ao próximo, mas era necessário que eles vivessem. E por isso ele diz que era importante a igreja que estabelecesse uma boa convivência entre aqueles que tinham muitas riquezas e os que não tinham dentro da igreja.
porque havia dificuldades nessa área dentro da igreja. Tiago, ele vai escrever à igreja e vai dizer, olha, é importante que os irmãos não apenas tenham fé, mas que essa fé se torne em obras, porque as obras são a manifestação da fé que vocês exercem. E um cristão que não tem obras, como ele pode dizer que de fato ele crê no Senhor e tem uma fé viva em seu coração? Mais adiante ele vai dizer à igreja que é importante que no meio da igreja haja paz e não contendas. E que por isso mesmo, aquele que convive dentro da igreja deve preservar de se falar pouco, ou de ter sabedoria na hora de abrir os seus lábios, para que não hajam dificuldades, falatório entre os irmãos dentro da igreja. E aqui, no capítulo de número 4, se você tiver a oportunidade até de ler lá na sua casa, o capítulo 4, a partir do verso 1, ele já começa falando um pouquinho de como nós vamos direcionar a nossa vida quando almejamos algo em nosso coração. Ele fala daquilo que pedimos e aqui ele fala daquilo que nós planejamos. O verso 1 até o versículo de número 10, ele fala daquilo que nós pedimos ao Senhor. E aqui no verso 13, até o final do capítulo, ele vai dizer justamente de qual deve ser a base do projeto de todo o cristão. Eu quero pensar pelo menos 3 lições importantes dentro desse tema, juntamente com os irmãos. Primeiro deles, queridos, lembre-se sempre, quando você deseja planejar algo para a sua vida pessoal, é necessário que tenhamos dependência de Deus. Guarda isso. A dependência do Senhor é a base de todo o projeto que um cristão faz para a sua vida pessoal. Tiago está falando para a igreja. Esse conselho certamente serve para quem é de fora, mas é necessário, primeiramente aos cristãos, que compreendam que eles servem ao Senhor e que esse Senhor é Deus sobre suas vidas e sobre tudo aquilo que eles fazem. E por isso, Tiago, ele primeiro ilustra, não é? Ele diz no versículo de número 13, atendei agora vós, aqueles que dizem, quando planejam algo para a sua vida pessoal, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Ele fala para um público, em sua grande maioria judeu, e que eram conhecidos pela prática do comércio, especialmente pelo comércio em outras cidades. Era muito comum ao judeu que ele fosse de cidade em cidade, negociasse, e eles eram muito bons nisso que faziam. E são até hoje. Não é? De fato, vemos a prosperidade daquele povo nessa área. Mas o que Tiago está chamando a atenção aqui não é o planejamento, nem a intenção, de fato, de ir e negociar e ter lucro, mas qual é a base na onde eles estavam fazendo o seu planejamento. Veja alguns erros que Tiago aponta na forma como eles faziam. Verso de número 14, ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O primeiro erro que eles cometiam aqui era justamente, queridos, o desconhecimento que eles tinham do futuro. Todos nós temos, de fato. Não é? O que Tiago está querendo que eles compreendam no coração deles é que todo o projeto que eles faziam agora dependia exclusivamente das suas próprias capacidades. Eles imaginavam aquilo tudo e eles atendiam toda a confiança em si mesmos. Não se tratava aqui, queridos, da falta de competência, da falta de técnica, eles eram bons no que faziam, mas a sua confiança estava exclusivamente neles mesmos. E o que Tiago está mostrando para aquela igreja é o fato de que eles não dominam essas coisas em suas mãos. Eles não sabem o futuro. E nem tampouco eles sabem se estarão vivos no dia de amanhã, porque essas coisas não pertencem a nós. E aí nós poderíamos dizer, pastor, mas de fato, ninguém sabe disso, não é? Mas existe uma grande diferença, queridos, quando nós estabelecemos a base de qualquer projeto em nós mesmos e quando nós estabelecemos a base dos nossos projetos no Senhor. Porque
aonde nós colocamos a nossa confiança, queridos, é de fato aonde o nosso coração vai encontrar contentamento. Quando nós fazemos os nossos próprios projetos e nos frustramos, nós nos sentimos entristecidos. Nós imaginamos que o problema, por vezes, está em nós mesmos. Nós persistimos, por vezes, no nosso erro, imaginando que só depende de nós o segredo do sucesso. E talvez seja isso, queridos, que você esteja identificando no cenário moderno em que nós vivemos, onde todos nós constantemente somos bombardeados de que tudo que nós realizamos depende de nós mesmos, do nosso esforço, da nossa competência, da nossa dedicação. Ao passo, queridos, que diante de tudo isso nós jogamos Deus para o lado e imaginamos que sozinhos podemos fazer. Temos um bom exemplo disso na história bíblica da Torre de Babel, não é verdade? Aqueles que ali construíam a torre, fizeram um grande projeto, falaram, vamos até os céus, seremos como Deus, confiando apenas em si mesmos e demonstrando que em nada dependiam do Senhor. E foi justamente o contrário disso que aconteceu, né? Deus frustrou aquele projeto, Deus lançou por terra, trouxe confusão nas línguas e eles não puderam avançar, justamente porque o coração deles estava somente neles mesmos. Essa é uma boa resposta que nós encontramos em 2020, 2021, e talvez muitos ainda não tenham compreendido, e nós vamos avançando para 2022. Nós muitas vezes fizemos projetos, não é, queridos? E a pandemia veio aí e mostrou que nós não temos controle de absolutamente nada. Muitos dos projetos, queridos, planejados no nosso próprio coração, na nossa arrogância, distantes do Senhor, por vezes nos frustram e nos impedem de fato, ouvir a voz de Deus e o que Ele deseja para as nossas vidas. Enquanto, queridos, o meu e o seu projeto estiver alicerçado somente em nós mesmos, nós não oraremos, não buscaremos a vontade do Senhor, não estaremos abertos a saber o que Deus quer falar conosco, porque somente seremos nós no centro. E é isso que Tiago está falando. Alguns versos antes, se você olhar aí no capítulo de número 4, ele vai dizer assim, olha, versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarem vossos próprios prazeres. Quando o nosso coração está em nós mesmos, o que nós pedimos é para servir a nós mesmos e não ao Senhor. E a Bíblia nos ensina, queridos, que tudo quanto fizermos, ele deve ser direcionado à glória a Deus. Aí eu até brinco, né? O pessoal lá no serviço, todo ano, gente, todo ano eles fazem a fezinha na Mega Sena. Pastor, é errado jogar? Nem quero entrar no mérito disso, né? Nem cabe ao sermão aqui o que é errado, o que é certo. Não tem nada a ver com isso, né, queridos? Tem gente que até pergunta se ganhar na Mega Sena dá dízimo. Eu tenho no meu coração, queridos, o sentimento sempre de que qual é a intenção nossa de ganhar na Mega Sena e qual o objetivo dessas coisas? Pastor, o objetivo é ficar rico, ficar tranquilo, né? Mas é para a glória do Senhor. Honraremos ao Senhor em nos enriquecermos. É esse o projeto de Deus para as nossas vidas? Essa é a pergunta, queridos, que passa por planejamentos e projetos como esse. Segundo elemento que Deus nos aponta, a submissão à resposta de Deus. Veja que Tiago ele insiste, ele diz assim, sois apenas como uma neblina que por um instante logo se dissipa, em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Queridos, um coração que depende do Senhor é um coração submisso. Mas um coração que não coloca a sua vida diante de Deus, ele é um coração que ele não aceita, não reconhece a resposta de Deus na sua vida. Por isso Tiago está dizendo que não basta apenas planejarmos e dependermos do Senhor, mas devemos consultá-lo. Devemos buscar a Deus para saber se essa é a vontade de Deus em nossas vidas. O erro daquelas pessoas é que faltava a eles dependência do Senhor. Quando vamos planejar, o primeiro ato do cristão, queridos, é de depender de Deus. E como isso acontece de forma prática? Acontece quando nós nos ajoelhamos para orar. Acontece quando nós oramos e buscamos a resposta do Senhor. Acontece quando nós fazemos, a exemplo daquilo que Provérbios nos ensina, consultamos os muitos conselheiros para, através da voz da sabedoria, adquirirmos razão e assim seguirmos adiante. O planejamento, queridos, ele passa por um caminho de submissão a Deus e os instrumentos que Deus usou e usa para que nós venhamos a compreender a sua vontade. Queridos, é impossível a alguém que tem uma cerviz dura, uma índole difícil, que ela ouça a voz de Deus, porque por vezes, queridos, a arrogância de planejarmos sozinhos faz com que nós não tenhamos a capacidade de estar atentos aos conselhos e à instrução que chega até nós. E isso nos impede de ouvir o recado de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor, queridos, ela nos ensina que não basta a nós apenas planejar, mas nós devemos nos dedicar em buscar conhecer o que Deus deseja para as nossas vidas, porque é esse coração, um coração que se submete à vontade do Senhor, um coração que não é arrogante, é aquele onde Deus pode estar direcionando a sua vida. Eu lembro de um colega meu, a gente estudava juntos, né? E ele falava que o sonho dele era fazer concurso público e trabalhar para o governo. Ele fez o curso comigo, depois ele fez a faculdade de Direito e ele prestou os seus muitos concursos. Aí eu fui trabalhar, né? E ele continuou prestando concurso por uns 4 anos. Já era formado em Direito, e aí depois de uns 4 anos ele já estava bem frustrado, porque ele já namorava, queria casar, não tinha sua renda ainda. Ele falou, vou começar a trabalhar até passar num concurso. E ele começou a trabalhar, isso já tem uns 8 a 9 anos, e hoje ele é um excelente advogado de carreira, e nunca mais prestou concurso. E aí a gente de vez em quando senta e conversa, e fala assim, rapaz, mas você ficou 4 anos batendo cabeça nele? Ele falou, fiquei. Até entender que a vontade de Deus não era o concurso público. E aí a história não é para dizer quem presta ou quem não presta, né, queridos? Não é isso. Mas é que, por vezes, queridos, a nossa índole de persistir em uma coisa em que não consultamos ao Senhor, faz com que a gente bata a cabeça, por vezes, insistindo naquilo que não é o que Deus deseja para os seus servos. E isso, queridos, é uma palavra que serve especialmente para o cristão. Porque Deus vai dirigir as nossas vidas. Deus vai nos levar na direção do que Ele quer para nós, queridos. E não adianta, queridos, nós como filhos irmos no caminho fora da vontade do Senhor, porque Ele vai te trazer para onde Ele te quer. Quem está lá no mundo, queridos, e não conhece ao Senhor, já é obstinado com a vida distante de Deus. Mas nós não. A gente pode se lembrar da história de Jonas, né? Deus disse, vai para Nínive, prega a minha palavra, para que as pessoas se convertam, ouçam, mudem de vida, ou sejam condenadas se não ouvissem. O que Jonas fez? Falou, vou não, né? Vou para onde eu quero. Mas não é assim, queridos, que Deus conduz a vida do cristão. Jonas precisou aprender de uma forma difícil, de uma forma dolorida, com castigo, com dificuldades, com aperto, até que ele fosse e cumprisse aquilo que o Senhor estabeleceu na vida dele.
E é assim a vida do cristão, queridos. Deus tem projetos, sim, para as nossas vidas. Deus tem, sim, um planejamento que Ele quer que você possa compreender, para que você viva vida que agrada ao Senhor, que honra Ele, e que ao cumprir o projeto do Senhor na sua vida, também isso lhe traga satisfação, porque Deus é aquele que também, queridos, acalenta os nossos corações. Mas é preciso ouvir. E só podemos ouvir se somos submissos à vontade do Senhor. Isso nos leva a um terceiro e a última base para todo e qualquer planejamento cristão. Nós precisamos ter um coração ensinável. Veja o que diz o versículo de número 16 em diante. Tiago então diz: agora, entretanto, vós que jactais, jactância é um ato arrogante, né? Semelhante agora, entretanto, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Onde está o pecado aqui, queridos? Justamente ao fato de que aqueles homens, eles tinham a oportunidade de compreender a vontade do Senhor. Eles tinham a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, mas eles não se dobravam a essa voz. Eles não ouviam a instrução que vinha do Senhor. E esse comportamento que negligencia a voz de Deus, que não ouve o recado do Senhor, esse comportamento, ele é pecado. A insubmissão à vontade do Senhor. Era essa atitude reprovável que Tiago aponta para aquelas pessoas e que, por vezes, está presente em muitos dos nossos corações. Não somos ensináveis. Quem aqui já teve a oportunidade de participar de uma sala de aula sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Tem lá na sala de aula diversos grupos, né? Tem aqueles grupos que sentam lá na frente, no meio da sala, lá no fundo, e o professor está lecionando, e a pessoa está atenta, né? Mas, de vez em quando, a gente dispersa, né? Conversa acolá, né? Sai um pouquinho da atenção da aula, e aí o professor fala: fulano, presta atenção. Aí, aquele que é ensinável, ele volta a sua atenção, e ele volta para que ele possa compreender o que está sendo, de fato, lecionado ali. Mas a pessoa que não tem um coração submisso, queridos, quando ele é exortado, normalmente, ele não somente não aceita a exortação, mas ele ainda é rebelde, né? Fala: não vou ficar calado não, né? Não estou nem prestando atenção no que você está falando. E se o professor ou quem está na sala mandar para ir para fora, ele acha até bom. Porque não tem um coração, uma vida, uma disposição para ser ensinado, para estar aprendendo. Veja como as coisas naturalmente acontecem, queridos. Um coração arrogante e que por isso não ouve. Uma pessoa que não ouve e por isso não pode amadurecer na sua caminhada de vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é à toa que às vezes você vai ver o apóstolo Paulo ensinando lá na frente, na carta que ele escreve à igreja, que na igreja havia pessoas que ainda, depois de velhos, se alimentavam do leite, não podiam comer alimento sólido, porque ainda não haviam amadurecido na fé cristã. Assim muitos de nós somos. Passamos uma vida inteira dentro da igreja, batemos cabeça, sofremos, não temos disponibilidade a aprender do Senhor e por isso não amadurecemos. Por isso, nossos projetos por vezes são frustrados. Por isso, pedimos e o Senhor não atende. Eu gostaria, queridos, de nessa noite, ao olhar para esse texto da palavra do Senhor, tirarmos algumas aplicações que são importantes para a minha e para a sua caminhada cristã. Nós estamos iniciando um ano, isso não significa que é agora que você vai fazer planejamento na presença do Senhor. Isso tem que acontecer ao longo de toda uma vida. Por vezes, no final de ano, a gente só fecha um ciclo e começa a pensar em outro.
Mas o que nós aprendemos na palavra do Senhor e que serve para a vida toda, queridos, é que em todo momento em que eu demando planejar algo, eu preciso colocar a minha vida na presença de Deus. Me chama a atenção, queridos, como por vezes, quando nós almejamos algo profissionalmente, pessoalmente, às vezes a gente se distancia da igreja, não é verdade? Eu vou prestar um concurso, então eu vou sair de todos os meus cargos na igreja, vou me dedicar ao estudo, depois eu volto para a igreja. E às vezes a gente nunca mais volta, porque o nosso planejamento contempla a minha capacidade ao invés da dependência do Senhor. Eu até lembro, eu brinco com a Núbia, né? Porque nesse ano que eu dediquei, no terceiro ano lá, que foi para fazer o vestibular, eu perdi o acampamento da igreja, me dá uma raiva, porque até hoje as histórias que eles contam do acampamento foi do que eu não estava. Falou, mas que coisa, né? Por que eu não fui? Mas, brincadeiras à parte, o que de fato acontece, não é, queridos, é que todas as vezes que nós relegamos Deus ao segundo plano e confiamos apenas em nós mesmos, nós haveremos de caminhar em um caminho que haverá de nos levar à frustração. Frustração conosco, porque somos imperfeitos, incapazes, não detemos o controle de tudo nas mãos. Mas quando nós confiamos ao Senhor, nós também descansamos na resposta que Ele dá. Sim ou não. Porque isso também vem do Senhor. Por vezes, aquilo que Deus nos nega nesse momento pode servir de um crescimento e algo que futuramente haverá de ser melhor e maior. Certamente será. Porque isso vem do Senhor. Então, se você quer planejar algo, inicie com o básico. Busque no Senhor. Ore mais. Leia mais as Escrituras. Converse com pessoas maduras e capazes de te instruir. Segundo elemento muito importante para você aplicar na sua vida. Queridos, tenhamos grandes ouvidos. E bocas pequenas, né? Assim a gente aprendia dos mais velhos. Ouvir mais, falar menos. Porque é assim que nós amadurecemos. É podendo, queridos, crescer no aprendizado. É podendo crescer na compreensão daquilo que nós estamos planejando. Eu acho interessante, queridos, porque nós vivemos uma geração hoje confusa no que diz respeito a conhecimento e experiência de vida. Hoje, o conhecimento é muito amplo. Qualquer criança pode abrir a internet e, às vezes, ela tem uma informação mais profunda do que você. Porque a informação está muito disponível. Mas nem sempre, queridos, ela tem a experiência para usar bem a informação. E isso é que faz grande diferença naquilo que nós almejamos em nossos planejamentos. Portanto, queridos, não basta apenas você saber sobre algo. Seja alguém que tem um coração ensinável. Ouça a voz de quem está do seu lado, pais, líderes da igreja, para que tenhamos condição de ter um planejamento cuja base está no Senhor, cuja dependência está no que Deus quer nos apontar. Amém? Vamos orar ao Senhor? E acredito que é uma boa oração para eu e você falarmos um pouquinho sobre os nossos planos na presença do Senhor. É uma boa oportunidade de colocarmos cada um deles diante do Senhor. Se você não o fez, a partir de hoje, a partir de agora, daquilo que a própria palavra nos orienta, façamos. E assim, ao sermos respondidos pelo Senhor, tenhamos também o contentamento que vem dele. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.